é preciso fazer uma revisão histórica do que entendemos por narrativa. Narrativa é uma forma, um modo de narrar, segundo, claro, as intenções do narrador. Narrar um fato, por exemplo. Parece algo estranho que um fato possa ser narrado de diferentes maneiras. Mas é exatamente nisso que se apoia a essência do que chamamos hoje de narrativa. A possibilidade de descrever um fato, segundo, claro, a visão do narrador, independentemente da sua coincidência com as demais visões ou descrições do mesmo fato. E isso é muito antigo, nasceu lá com os gregos, com Protágoras, especificamente, considerado um dos pais do movimento sofista. Protágoras era contemporâneo de Sócrates e era considerado pelo pai da filosofia como também ele, Protágoras, um filósofo. Tudo porque Protágoras disse, certa feita, que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são como são e das que não são como não são. Bem, o que Protágoras fez foi colocar um ponto de discussão importante em relação às narrativas. Os sofistas, que se aglomeravam em torno do Protágoras filósofo, logo começaram a se perguntar se o filósofo falava do homem como espécie ou como indivíduo. Bem, bastou essa dúvida para alguém, claro, se aproveitar da situação e dizer, não, é sobre um indivíduo, porque a espécie não influi nem contribui. Protágoras estava falando de cada um, especificamente, ou em particular. Cada um é a medida das coisas. E isso queria dizer o seguinte, que as coisas em si mesmo não se definiam nem pelo sim, nem pelo não. Quem definia as coisas era o indivíduo. Portanto, se houvesse numa sala 20 indivíduos olhando para um objeto, aquele objeto em si mesmo ninguém saberia jamais o que era nem como era. Mas cada um poderia ter, sim, uma opinião a respeito do objeto. E era aquilo que valia. Bem, aí você deve se perguntar, mas então onde está a verdade? Aí é que vem a sacada dos sofistas. A verdade está no consenso. Se 20 pessoas estão dizendo algo sobre alguma coisa, importa saber quais opiniões coincidem. Se 11 opiniões coincidem a respeito daquela coisa, é claro que ela valerá sobre as 9 outras opiniões. Portanto, a realidade se define pelo número de pessoas que coincidem no discurso sobre a realidade. É o chamado consenso. Então, se vocês estão vendo este mouse amarelo, se a maioria de vocês vê que este mouse é amarelo, ele é amarelo. Não importa se alguém da minoria diga que é preto, porque o que vale mesmo é a voz da maioria. E foi por conta disso que iniciou-se a maior guerra de todos os tempos, a que mais tem durado na história. A guerra retórica, a guerra das narrativas. A verdade, ela mesma, por ela mesma, não importa. O que importa é o que estão dizendo a respeito de alguma coisa. E aí, chegando já no nosso tempo, é bom lembrar que quem tem a grande mídia na mão, é claro que tem a verdade, porque a grande mídia representa o consenso, ou melhor, representa a opinião de opinadores abalizados, opinadores profissionais, que estão autorizados a nos dizer o que é a verdade. Bem, agora fazendo um corte nessa história toda,